sobre espiritualidade, ou seja, sobre as colônias espirituais, né? Como será a vida por lá? Como elas funcionam? Bom, mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Como é a vida nas colônias espirituais? Podemos morar nelas em definitivo? Todos os espíritas querem ir para as colônias espirituais após a morte física, de preferência para o nosso lar, a mais famosa de todas, pois, para muitos, as colônias são sinônimos de céu e paraíso, um local lindo, onde ninguém sofre e onde reina a paz e o amor. Ou seja, todos os espíritas querem ir para o umbral, assim como os evangelistas, os evangélicos, querem ir para o céu. Mas só que não é bem assim. Nós vamos conversar sobre isso no decorrer do vídeo. Mas essa ideia de que as colônias são o céu ou o paraíso é um engano. As colônias estão muito longe de ser um céu e um paraíso. É certo ser bem melhor que o mundo físico, mas não é o céu. Uma prova disso é que as colônias estão localizadas no umbral, local de lutas, conflitos e sofrimento, habitadas por espíritos imperfeitos em evolução. Ou seja, as colônias não são o céu, o paraíso, E uma prova disso é que estão localizadas no umbral, num local de energias negativas. Se fosse o céu, ou o paraíso, estaria em um mundo mais evoluído, estaria na dimensão de um mundo superior. As colônias são locais transitórios, onde os espíritos que estão demasiado presos à matéria ou muito desequilibrados permanecem por algum tempo antes de reencarnar, prosseguindo na sua evolução. É certo que nas colônias o ambiente e as vibrações são de nível e frequência mais alta que no umbral médio onde estamos. Ou seja, apesar de não ser um céu e um paraíso, ela é bem melhor do que aqui. Por quê? Porque as vibrações lá são bem mais elevadas. Até porque não existem só espíritos inferiores lá. As colônias são administradas por espíritos bem avançados, que poderiam estar em níveis superiores, mas que ficam nas colônias para ajudar os menos favorecidos, os espíritos ainda em um estágio inferior de evolução. Para eles é uma missão, é uma prova de amor que eles têm em seus corações. Entretanto, as colônias são habitadas por espíritos ainda imperfeitos, muitos com um passado difícil e muitos débitos kármicos a resolver, com pendências com as leis universais e com antigos inimigos. Ou seja, as pessoas das colônias ainda são bastante problemáticas. Ao chegarem nas colônias, os espíritos em fase de readaptação ao mundo espiritual e recém-saídos do umbral médio e inferior, ainda sofrem muita influência da matéria. Sentem a impressão de fome, sede, dor e sono, como se ainda estivessem em um corpo físico. Leva tempo para se acostumarem a viver sem sentir essas sensações e necessidades do corpo físico. Ou seja, muitos desses espíritos recém-saídos do umbral, o umbral médio e denso, ou recém-desencarnados, ainda têm a impressão de que sentem fome, sede, frio, calor. Então elas necessitam de um período de readaptação. E esse período geralmente se passa nas colônias. A maioria, principalmente no início, sente saudades da vida que levavam no corpo físico, da sua casa, trabalho, diversões e de entes queridos que deixaram no mundo material. Isso as deixa tristes e a faz sofrer. A intensidade desses sentimentos
varia conforme a evolução e desapego do espírito. Ou seja, a tristeza, a dor, a saudade, a sensação de perda não é só dos que ficam, também é daqueles que vão, né? Se nós perdemos um ente querido, eles perderam muitos entes queridos, perderam inclusive o próprio corpo, perderam entre aspas, né? Porque o corpo que nós temos agora é só uma cópia. O verdadeiro eu, o verdadeiro ser é o espírito. No entanto, neste período de readaptação, o espírito é auxiliado por amigos e pela sua família espiritual. Ele não fica só nem um minuto em um ambiente desconhecido. Ele não fica sozinho jamais. Nas colônias, ao contrário do umbral, a sensação de solidão e abandono não existe, pois somos auxiliados por amigos e mentores o tempo inteiro. Ou seja, você nunca estará só e desamparado. Sempre estará acompanhado de um espírito amigo, né, que vai lhe incentivar e lhe consolar, né, e lhe orientar para o seu próprio bem. Muitos espíritos que amavam a vida material permanecem algum tempo tristes e saudosos. Depois vão se adaptando até adquirirem relativo equilíbrio, conhecimento e domínio sobre suas emoções. Então, recebem permissão para rever os amigos e a família que está encarnada, podendo inclusive interagir com eles quando estão dormindo e libertos do corpo físico. Isso ajuda muito os que foram e os que ficaram, se este contato for feito com responsabilidade e a orientação necessária. Ou seja, depois de readaptados e instruídos, os espíritos podem voltar para visitar seus amigos e parentes, e às vezes até interagir com eles, né, através dos sonhos, quando os seus entes queridos encarnados estiverem dormindo e seus espíritos estiverem livres, né, afastados, livres do corpo físico, né? Mas isso tem que ser feito com muita responsabilidade. Eles podem também interagir com seus familiares e amigos, né, através de médiuns, por exemplo, né, em cartas psicografadas, psicofonia e clarividência e por aí vai. Mas normalmente eles se comunicam conosco através da telepatia, né, através da troca de energias, ok? E isso não precisa de médio, de intermediário nenhum, né? Essa telepatia, a troca de energias é feito, né, de espírito para espírito. Isso é o que acontece com a maioria, mas tem casos de pessoas socorridas, que passam muito tempo em desequilíbrio no umbral e estão completamente esgotadas. Estes requerem muito tempo para restabelecer seu equilíbrio mental, refazer e equilibrar as energias do seu corpo astral, muitas vezes tão desajustado que somente uma encarnação pode resolver. Mas estes são casos extremos, ou seja, casos de pessoas resgatadas, né, tão esgotadas, tão debilitadas, tão energeticamente desajustadas, que precisam de um tempo maior, né, em verdadeiras enfermarias, onde são cuidados, né, levando um grande tempo para se recuperarem. Às vezes, essa recuperação só é possível através da encarnação imediata. Mas esses são em menor número. Pode-se dizer que são exceções, né? Só quando uma pessoa levou uma vida muito complicada, né, errou demais, né, prejudicou muito as pessoas. Então, isso pode acontecer. Mas, normalmente, né, a pessoa normal, a pessoa comum, ela não deve passar por isso. Para a maioria, após algum tempo, variando de pessoa para pessoa, o espírito já mais adaptado e orientado entende que precisa prosseguir em sua evolução e procura atividades, né? Ele, cansado de ficar parado na ociosidade, né, porque cansa realmente, então ele procura alguma coisa para fazer. Normalmente, pedem para exercer alguma atividade que os façam se sentirem úteis, e são admitidos nas diversas atividades da colônia,
o que não falta na colônia é trabalho e pessoas para auxiliar e socorrer. Na colônia, os espíritos trabalham, estudam, recapitulam, com o auxílio dos mentores, a sua última encarnação, reconhecendo seus acertos e onde falharam, onde precisam melhorar, os seus pontos fracos e fortes, e tudo que possa melhorar e acelerar a sua evolução. É um tempo de trabalho, estudo, mas de recapitulação, né? Para rever seus erros e acertos, né? Não para sentir culpa, não, para fazer um projeto, né, para o futuro. Nas colônias, os espíritos também têm suas horas de lazer, para se dedicarem a atividades prazerosas, como a música, as artes, contemplar a natureza e a paisagem incrível. Podem fazer excursões à terra e outras colônias, fazer cursos, visitar amigos e parentes nas colônias, em outras colônias, se reunir com amigos, enfim, as opções são inúmeras. Ou seja, em suas horas de lazer, o espírito é livre para fazer praticamente o que quiser, né? Desde que tenha condições para isso. Mas com tudo isso, a colônia não é um local perfeito. Os espíritos ainda têm mudanças de humor. Eles sentem saudade, tristeza, arrependimento, vergonha de seus atos passados e aquela sensação vaga de que lhe falta alguma coisa, que algo está inacabado. Essa sensação é o desejo natural de evoluir e alcançar a felicidade, a plenitude e o equilíbrio pleno. Ou seja, lá as pessoas ainda sofrem, né? Elas ainda sentem saudade dos seus entes queridos que ficaram, tristeza, vergonha por certos atos cometidos, né? Se arrependem, né, de não fazer o que deveriam ter feito ou de prejudicar as pessoas, né, e assim por diante. Então, no caso aí, o sofrimento lá é moral, não é mais físico, né, como sofremos no mundo material, né? Eles não têm as necessidades que nós temos, mas o sofrimento é moral, né? E todos sabem que o sofrimento moral, às vezes, é muito pior do que o sofrimento físico, né? O sofrimento, por exemplo, da perda de um filho, né, é o maior sofrimento que existe, né? Você muitas vezes desejaria que o pior lhe acontecesse, mas que o seu filho, sua mãe, seu ente querido, né, estivessem ao seu lado. É a sensação que o faz querer sair da zona de conforto da colônia e reencarnar em um corpo físico frágil e indefeso no meio do umbral. Uma região de conflitos, sofrimento e dor. Ou seja, esse sentimento de vazio, né, de não preenchimento, de que alguma coisa lhe falta, e ao mesmo tempo presenciando a felicidade e, como não dizer, a glória dos espíritos mais evoluídos, né, eles voltam, querem, pedem para reencarnar e voltar ao mundo físico, mesmo com toda a dor e todo o sofrimento que aqui eles vão sofrer. Não é? Quase praticamente todos nós pedimos para vir porque sabemos que é o melhor para nós. Mas ele sabe também que tudo isso compensa, pois uma encarnação acelera em séculos ou milênios a sua evolução, necessária para alcançar os mundos superiores. Nas colônias nós aprendemos, e aqui nós praticamos e adquirimos experiência. Ok? É um complemento. Então lá nós estudamos, fazemos planos, planejamos o nosso futuro e a nossa encarnação. E aqui nós colocamos tudo em prática e com isso adquirimos experiência. Podemos, então, afirmar que não devemos ficar ansiosos para ir para uma colônia, cuja função é nos preparar para voltar ao mundo material. Ou seja, muita gente fica doida para ir para a colônia, né? Somente para quando chegar lá se preparar e voltar novamente. Ok? Nós vamos passar por uma colônia de qualquer forma, pois ela é um local de transição. As colônias são melhores de se viver que o mundo físico? Com certeza. Mas ainda é umbral
E lá ainda temos limitações, e por isso sofremos e temos dificuldades lá também. Como eu disse, lá também existe o sofrimento, de uma forma diferente, mas também existe, né? Sofrimento, problemas, angústias, tristezas, saudade. O umbral não é o mesmo em toda a sua extensão, pois no mundo espiritual os espíritos convivem com outros com a mesma vibração e frequência. Existem inúmeros níveis do umbral, mas para facilitar, vamos dividir em apenas 3 níveis. Umbral inferior. No umbral inferior, predominam os espíritos ignorantes e perversos, um lugar de muito sofrimento, onde o mal predomina, um lugar triste e escuro, com uma natureza feia e opressora, devido às emissões de energia negativa dos seus habitantes, sendo este o pior lugar do umbral. Sendo habitado por espíritos ignorantes e perversos, suas emissões, suas criações mentais formam um mundo tenebroso, um mundo escuro, e sem vida, um opressor, onde impera a tristeza e o desequilíbrio. Umbral médio, este aqui onde nós estamos. Em seguida, subindo de nível, temos o umbral médio, onde nós encarnados vivemos. Neste nível, o mal e o bem convivem no mesmo local, um predominando sobre o outro em momentos diferentes. No entanto, o bem já leva alguma vantagem aqui. Neste nível, os espíritos encarnados em evolução intelectual, moral e emocional aprendem as lições da vida e aprendem a controlar os instintos e as emoções. Aprendem a respeitar os outros e a natureza e a amar a Deus e ao próximo, incluindo nossos irmãos animais e toda a natureza. Neste nível, uma natureza linda e o sol brilha com todo o seu esplendor, tanto para os encarnados quanto para os desencarnados. O mundo físico e espiritual, nesta faixa, pouco diferem um do outro, tanto que muitos desencarnados se confundem e acreditam estar ainda fora do corpo físico, ainda dentro do corpo físico. Ou seja, nessa faixa no umbral médio, o mal e o bem estão mais ou menos equivalentes, tendo uma vantagem para o bem. Vocês podem notar que o bem sempre prevalece. No fim, demora o tempo que for, o mal é castigado e o bem prevalece. Ok? Então, mas mesmo assim eles se revezam. O mal, em certas ocasiões, ele prevalece sobre o bem, como no caso das guerras e tal. Mas, em outras ocasiões, o bem prevalece sobre o mal. Aliás, na maioria das vezes, o bem prevalece sobre o mal. Por quê? Nós ainda estamos em um umbral médio, é um umbral ainda muito inferior. Umbral superior. Nesta faixa temos as colônias espirituais. Nelas o bem prevalece sobre o mal. Então a psicosfera e a atmosfera é limpa e leve. A natureza é magnífica, com cores, tons e cenários muito mais belos do que no mundo físico. Ou seja, a natureza, o ambiente da colônia é muito mais leve, propenso a nos dar paz, e tranquilidade e equilíbrio. A natureza também é fantástica, com cores e paisagens incríveis. Tudo isso devido à emissão de pensamentos e energias positivas dos seus habitantes, elevando a vibração de todo o ambiente, pois em todo o universo o pensamento e as energias constroem a realidade. Ou seja, mesmo que tenha pessoas difíceis lá nas colônias, a maioria tem o desejo de progredir, ok? E além disso, eles têm a companhia e a direção de espíritos superiores. Então, é óbvio que aquela atmosfera vai ser muito leve, mais leve, e positiva do que a atmosfera no umbral médio. Mas nunca devemos esquecer que, apesar de estar em uma faixa dimensional superior à da Terra, as colônias ainda estão no umbral e é habitada por espíritos imperfeitos, muitos deles com sérios problemas kármicos,
para resolver, é muito para estudar e para trabalhar. Temos que entender que as colônias espirituais são locais de permanência temporária do espírito, onde o mesmo se prepara e planeja a sua próxima encarnação e o seu projeto evolutivo. Ninguém fica lá indefinidamente, pois a evolução precisa continuar. É lei. Fomos criados para evoluir. Está em nossa natureza, em nossa essência, em nosso DNA. Ou seja, sempre que paramos ou que evoluímos, porque estamos em evolução constante, mesmo pensando que estamos parados ou voltando, jamais. Nós, mesmo que cometamos grandes erros, né, esses erros nos darão lições e isso automaticamente nos levará a evoluir. Ok? Mas a necessidade de evolução, ela é constante. Ela faz parte da nossa natureza, faz parte do nosso ser. Ok? Quando não estamos evoluindo, quando desaceleramos a nossa evolução, nós nos sentimos vazios. Nós temos a sensação de que nos falta alguma coisa, né? Que algo não está completo. Isso nos leva a procurar alguma atividade, algum caminho que nos leve a evoluir. Então, o mais inteligente e lógico é aproveitar ao máximo, enquanto estamos encarnados, para evoluirmos e nos tornarmos pessoas melhores, agora mesmo, ganhando um tempo precioso e não precisando repetir lições e situações complicadas na próxima vida. Vamos, né, plantar, né, bons pensamentos, boas atitudes, né, para esta encarnação e para a próxima, para que não precisamos ficar repetindo, né, lições difíceis, né, e sofridas. Então, o nosso primeiro objetivo não deve ser ir para uma colônia. Isso é inevitável enquanto tivermos a necessidade de encarnar. Ou seja, enquanto tivermos a necessidade de encarnar para aprender lições e para evoluir, né, passaremos obrigatoriamente pelas colônias. Okay? O nosso objetivo deve ser evoluir o suficiente para não termos mais que ir para nenhuma colônia, tendo que voltar a reencarnar no mundo material de novo e de novo. Temos que quebrar esse círculo e para isso devemos ter um objetivo claro de vida. Não faz sentido nos preocupar em ir para uma colônia, provavelmente viemos de uma e voltaremos para lá no fim desta vida física. Claro que se estivermos muito desequilibrados, ao desencarnar, vamos ter que permanecer de quarentena por um tempo no umbral médio ou inferior, conforme o caso. No entanto, a maioria não terá que passar por isso, sendo socorridos por equipes de socorro ou por amigos e parentes, indo para um posto de socorro ou direto para uma colônia, se estiver em condições. Né? Lembrando que os postos de socorro fazem parte da própria colônia. É como se a colônia fosse uma cidade, né? E o posto de socorro fosse uma vilinha. Lá no interior, entendeu? Então, quando você adentra um posto de socorro, você já está na colônia ligado a ele. Né? Você passará por algum tempo ali, né? Até se desvencilhar de energias muito negativas, né? Para depois você será transferido para a colônia. Né? Você não pode ir lá muito carregado de energias negativas para a colônia, senão você vai prejudicar o ambiente e vai haver um choque de vibrações e você vai se sentir mal. Okay? Então é melhor que você vá para lá quando estiver preparado e apto, né, para conviver dentro de uma colônia. Devemos trabalhar e ter em mente evoluir e ascender a mundos superiores, deixando para trás as sequências de reencarnações no umbral. As colônias não são pontos finais para o espírito viajante, são apenas paradas temporárias em uma estrada sem fim. Nós vamos permanecer indo e voltando, do mundo físico ao mundo espiritual,
e vice-versa, até que estejamos aptos e preparados para a próxima etapa da grande viagem evolutiva. Namastê. E ficamos por aqui. Desejo a todos muita paz, muita saúde, muita prosperidade, né? Muito equilíbrio, muito amor. E agradeço a todos vocês por nos prestigiarem este canal. E até uma próxima vez, se Deus assim o permitir. Tchau!